Oi, pessoa! Eu sou a professora Raquel, de Física, e agora nós vamos para mais uma aula. Estamos de volta! Vamos juntos então aí na questão 6. Considerando o primeiro princípio da termodinâmica, um gás sofre uma expansão isobárica, realizando o trabalho de 350 joules. Contudo, o calor recebido pelo sistema gasoso foi de 200 calorias. Assim, qual foi a variação da energia interna? Adote uma caloria igual a 4 joules. E a gente já observa aqui, ó, que todas as minhas alternativas estão em joule, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu aqui? Primeiro, esse gás sofreu uma expansão. E o que isso significa? Que o meu ΔV é positivo e, consequentemente, o meu trabalho também. Essa transformação, ela foi isobárica, significa que a minha pressão é constante, e ele me diz que realiza um trabalho de 350 joules. Então, eu tenho que o meu trabalho é positivo, pelos motivos que nós conversamos, de 350 joules. Contudo, o calor recebido, e se eu recebo calor, ele tem sinal positivo, pelo sistema gasoso foi de 200 calorias. Então, o meu calor é positivo, eu recebi de 200 calorias. Ele me pede qual é a variação da energia interna, beleza? Então, primeiro eu preciso colocar todo mundo na mesma unidade, todo mundo em joules. Ele me disse que uma caloria são 4 joules. Então, aqui no calor, basta eu multiplicar por 4, que vão ser 800 joules de calor, beleza? Lá na primeira lei da termodinâmica, ela me diz que todo o calor recebido, uma parte é utilizada para realizar trabalho, uma parte é utilizada para variar a energia interna. Então, eu tenho 800 joules de calor positivo, 350 joules de trabalho positivo, mais o ΔU. Passei o 350 subtraindo, ó, a sua variação de energia interna vai ser de 450 joules e ele é positivo quando não tem sinal na frente. O que significa esse ΔU positivo? Significa que foi um aquecimento, beleza? Então, alternativa A. Fechou? Vamos em frente. Questão 7. Um gás ideal é comprimido por um agente externo ao mesmo tempo em que recebe calor de 300 joules de uma fonte térmica. Sabendo-se que o trabalho externo é de 600 joules, então a variação de energia interna do gás é... Então, olha lá, primeira informação que eu tenho é que esse gás ele vai ser comprimido. Com isso, eu sei que o ΔV é negativo, é menor que zero, e que o trabalho, consequentemente, também é negativo. O calor de 300 joules, ele vai ter sinal positivo, porque foi um recebimento. Sabendo que o trabalho do agente externo é de 600 joules, então o meu trabalho ele é menos 600 joules, é um agente externo, é uma compressão, é um trabalho realizado sobre o gás. Calcule a variação da energia interna. Então, basta eu aplicar a primeira lei da termodinâmica, não é? Que me diz que o calor recebido é transformado em trabalho mais energia interna. Então, olha lá, meu calor é de 300 joules, o trabalho é de menos 600, mais a variação de energia interna. Mudei de lado 600, ele veio positivo. Eu vou ter, então, uma variação de energia interna de 900 joules. Mais uma vez, eu tenho
uma variação de energia interna positiva, que indica um aquecimento, tranquilo? Então, alternativa A. Fechado? Questão 8, ele me deu um texto gigantesco aí, e você se lembra que quando a gente está fazendo uma prova, a gente lê primeiro a questão e depois a gente lê o texto, se for necessário, né? Então, eu já vou ler direto a questão 8, beleza? Durante a transformação que ocorre no trecho de 2 a 3 do ciclo de Stirling, toda a energia recebida pelo sistema é convertida em calor. Vamos ver se só pelo gráfico a gente consegue analisar? De 2 para 3 é essa transformação aqui, ó. Essa transformação é uma transformação isocórica. Olha o volume dela constante aqui, beleza? Na transformação isocórica, nós sabemos que não há realização de trabalho, porque o meu volume não varia, não é? Então, se você olhar lá a primeira lei da termodinâmica, que trata da conservação da energia, você tem trabalho zero, porque é isocórica, então o calor ficou igual à variação da energia interna. A gente precisa dar uma olhada se essa energia realmente é recebida pelo sistema, se ela é positiva ou se ela é negativa. Então, vamos dar uma analisada aqui, ó, se houve um aquecimento ou se houve um resfriamento. Ele me diz aqui no texto, ó, de 1 para 2 é isotérmica e de 3 a 4 também é uma isotérmica, beleza? Eu sei que a isoterma de baixo, que é a B, ela tem uma temperatura menor que a de cima, que é Izinho, beleza? Então, eu estou vindo aqui de uma temperatura menor para uma temperatura maior. Houve um aquecimento. Então, essa minha energia interna, ela é positiva. Então, o meu calor também é positivo. Então, toda a energia recebida pelo sistema é convertida em calor? Sim, é isso aí. Fica certo. Alternativa A. Molezinha, né? Questão 9. No diagrama P por V da figura, A, B e C representam transformações possíveis de um gás entre os estados 1 e 2. Então, eu tenho aí dois estados, 1 e 2, e A, B e C representam caminhos, transformações possíveis. Com relação à variação da energia interna do gás e ao trabalho realizado entre esses estados, é correto afirmar que. Então, eu vou analisar primeiro o ΔU. A variação da energia interna, ela depende exclusivamente da variação de temperatura. Em todas as transformações, nós estamos saindo de uma temperatura T1 e chegando numa temperatura T2. Podem ser iguais? Podem, mas eu não tenho dados no gráfico para afirmar. Eu só sei que eles saem da mesma temperatura e chegam numa mesma temperatura final também, beleza? Então, como eu tenho a mesma variação de temperatura para a galera toda, eu também tenho a mesma variação de energia interna, tranquilo? Olá, a energia interna de geral aí é a mesma. Quando eu olho para o trabalho, daí eu preciso analisar cada transformação. E quando nós temos um gráfico, o trabalho, ele é igual à área, beleza? Então, deixa eu dar uma apagada aqui para a gente poder ter mais espaço para rabiscar. Então, olha lá, o trabalho da transformação A é a área abaixo desse gráfico verde. Então, vem daqui até aqui. Eu consigo pintar esse pedacinho, beleza? Esse é o trabalho de A. O trabalho de B, B é essa transformação aqui. Então, eu consigo pintar daqui até aqui. Olá, esse roxinho é o trabalho de B, tranquilo? E o trabalho de C, que é essa transformação aqui, que nós vamos pintar em amarelo, é a área dessa figura toda. Então, esse cara aqui, ó, é o trabalho
de C. Você deve ter percebido que o trabalho de A é o menor de todos, foi o que a gente menos pintou, não é? Então, o trabalho de A é menor do que o trabalho de B. E a área de B também é menor que a área de C. A C foi a maior de todas, não é? Então, reescrevendo isso aqui, ó, o trabalho de C é maior que o trabalho da transformação B, que é maior do que o trabalho da transformação A. Alternativa A. Muito cuidado nessas análises, beleza? Só mais um detalhe, que eu não olhei aqui os sinais, porque o sinal de todo mundo aqui é positivo, porque todas as transformações foram expansões, tranquilo? Vamos para a última, então? Questão 10, para a gente finalizar aí. Considere uma massa gasosa que sofre a transformação cíclica ABCA, representada no diagrama P por V, mostrado a seguir. E aí, muito cuidado, porque o seu diagrama ele não está no SI, beleza? Então, eu tenho uma transformação de ATM para Pascal, são 10 a quinta Pascal, que é Newton por metro quadrado, e os litros são 10 a menos 3 metros cúbicos, ele não deu. A gente precisa saber isso aí. Mas é importante você lembrar, mas geralmente ele te fornece, beleza? Nem sempre. E considerando que a massa gasosa se comporte como um gás perfeito, com base no diagrama anterior e nas leis da termodinâmica, é correto afirmar que na etapa, então vamos ter que analisar essa galera toda aí. De A para B, a energia interna do gás aumenta. Então, eu vou precisar analisar o que acontece com a temperatura, não é? Porque a energia interna depende exclusivamente da temperatura do gás, tranquilo? Então, olha só, vou tirar essas informações daqui, que agora elas não são importantes. Eu vou analisar, lembra lá dos nossos exercícios, que se eu analiso o produto de P por V em um dado estado, quem tiver o maior produto tem a maior temperatura, beleza? Então, aqui, ó, PA vezes VA vai dar 9 vezes 2. Então, aqui, ó, deu 18. No B, PB vezes VB vai dar 4 vezes 5, deu 20. Então, de A para B, nós tivemos um aquecimento. Tranquilo? Então, de A para B, a energia interna do gás aumenta? Aumenta, porque aumentou a minha temperatura, tranquilo? Eu vou fazer as demais só por desencargo de consciência, beleza? Na letra B, ele me diz que de A para B, o gás realiza trabalho, portanto, sua energia interna diminui. Errado, nós já concordamos que nós tivemos um aquecimento, um aumento da energia interna. Mas o gás realiza sim trabalho de A para B, porque é uma expansão, beleza? De B para C, na alternativa C, diz que o gás realiza trabalho igual a 12 joules. E aí que entra aquelas transformações que nós tínhamos colocado aqui, né? Porque joules é a unidade de medida de energia no SI. Então, eu vou olhar de B para C. Como é uma transformação isobárica, eu posso jogar lá na fórmula, né? Trabalho é igual a P vezes ΔV. Então, ficou assim, ó. Pressão é 4 vezes 10 a quinta nessa transformação, de B para C. E o volume variou de quanto? Olha lá, eu saí de 5 e cheguei em 2, então é menos 3. E tem esse fator multiplicativo aqui, ó, vezes 10 a menos 3, beleza? Então, ficou assim, ó, que o trabalho de B para C é menos 12 vezes 10 ao quadrado joules, beleza? Você somou os expoentes aí. Então, é um trabalho de 12 joules? Não. Te falar um negócio, precisava nem ter feito a conta, porque olha lá, ele me diz que o gás realiza trabalho. O gás realiza? Não. Ele sofre trabalho, é uma compressão, beleza? Então, aqui o gás sofre trabalho, ele recebe trabalho, beleza? Na letra D, ele me diz que o volume do gás diminui e sua energia interna aumenta de B para C.
Então, vamos olhar se realmente acontece uma diminuição do volume de B para C. Acontece, vou colocar aqui de outra cor. Olha lá, de B para C, nós tivemos uma compressão. E ele me diz que a energia interna diminui. Então, eu vou fazer aqui o que eu fiz para os outros, lá na letra A. PC vezes VC, ficou 4 vezes 2, deu 8. Então, eu saí aqui, ó, de uma temperatura que é proporcional a 20 para uma temperatura que é proporcional a 8. Eu tive um resfriamento. Então, minha energia interna aumenta? Não, ela diminui. Letra E, ele me diz que na transformação de C para a pressão interna do gás aumenta e a temperatura diminui. Então, olha lá, a pressão do gás aumenta? Aumenta, ó, no estado C. Eu tinha pressão 4, no estado A eu tenho pressão 9. A temperatura diminui? Vamos olhar. Aqui, ó, no estado C, eu tenho uma temperatura proporcional a 8, enquanto no estado A eu tenho uma temperatura proporcional a 18. Então, ela diminui? Não, ela não diminui. Tranquilo? Bons estudos para você. A gente se vê na próxima. Beijo, beijo. Tchau.